chegamos aqui dentro. Vamos ver as primeiras impressões. Vou contar pra vocês o que eu achei, como que é. E vamos dar um rolezão aí, a feira é grande, ó. Vamos ver. Bora. Para começar aqui, stand da Red Sea. Red Sea Honda. Ocean Tech. Vai ter coisa para falar aí, pai. Red Sea. Vou mostrar um pouquinho das coisas ali, ó. Depois eu vou encher o saco do Antônio ali. Ele tá meio corrido, mas daqui a pouco a gente vai encher o saco dele. Produto da Red Sea. Bom, esses vocês já sabem como é que é, né? Red Sea, Ocean Tech Tropical. Produtos de boa qualidade, eu uso bastante, então eu sou um pouco suspeito para falar. Bom, vou mostrar um geralzão para vocês, depois eu vou mostrando coisinhas mais pontuais. Beleza? Bora! Fala galera, ó com quem eu tô aqui, ó. Vamos encher o saco do cara aqui, ó. Bora. Mano, conta mais um pouquinho aí da Rio Mar, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Primeiramente, um prazer. É nóis, mano. Satisfação. Depois eu vou deixar o link aqui também, tá, galera? Pra seguir tudo. A Rio Mar. A Rio Mar, pra quem não conhece, é uma empresa especializada na importação de animais marinhos. Tá. A gente traz desde peixes e corais, dos mais simples aos mais raros, invertebrados, todos os tipos de animais que são permitidos, claro. Além disso, cara, a gente começou a trabalhar com produtos e equipamentos, também sempre focando na qualidade, marcas confiáveis aí ao redor do mundo. E é isso aí. Hoje, por exemplo, cara, a gente está com uma linha da Aqua Excel. Já tem os skimmers que estão consolidados. Eu já fiquei de olho naqueles skimmers pequenininhos ali, ó. Vamos ver. Você vai ter os menores skimmers disponíveis no mercado. Você vai ter o Nano 40D, toca até 60 litros. Você que tem um cubinho, né, mano? Isso, com um sampzinho traseiro atrás, já pau no gato, né, velho? Cabe porque, por exemplo, ele tem 5 centímetros por 7, 24 de altura. Pequenininho, da hora. Naninho já era. Aí tem o 50D que toca 120 litros até 120 litros. E o 70D que troca até 200 litros. Legal. É isso. Aí aqui a gente também está trazendo bomba, está trazendo aquário de aqui. Ó que legal, ó, já montadinho, ó, pronto. Iniciar no hobby, muito legal, porque ele já vem com a bomba e o aquário. Completinho. Já era. Certo? Também as luminárias que a gente está apresentando. Tá uma treta no mercado com luminária, hein? Eita, assim, não tinha 10 anos atrás tantas luminárias como tem hoje, né, cara? Isso é bacana, cara, porque o aquarista ele ganha com isso, ele tem mais opções, você não fica refém de uma ou outra marca. A tendência é diminuir preço, quanto mais gente trazer, preço diminui, né? Isso mesmo. Podia diminuir mais. Ó, cara, a gente tá fazendo o lançamento Ó, que legal. da Aquamed. É a nossa nova marca, a gente começou a importar. É uma marca da Alemanha e é uma marca extremamente completa. Produto alemão é difícil ser ruim, né, cara? Os caras são diferenciados. Os caras são... Tecnologia, engenharia dos caras é bem acima. Legal, assim. legal. E é isso, aí tem sal, tem baling, é uma linha completa. Então você vai ter densímetro, dosador, da você tira foto de coral, lente, você tira foto de coral. É isso, agora é tudo isso igual eu falei pra você. A gente ainda também importa bastante animais. E é isso. O lojista que quer trampar com vocês, o que ele tem que fazer? Entre em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo telefone que também tem lá no Instagram. E é isso, a gente faz lá o cadastro da pessoa e é isso. Coitado, ele tá ficando até rouco de tanto falar com a galera, gente. Uma semana no pau. Não, ainda bem que eu vim hoje, porque ontem devia estar pior, né? Pior não, melhor, mais cheio, eu digo, né? Cara, obrigado, viu? Valeu, irmão. Valeu, mano. Viu? Valeu, hein? Bom, agora vamos falar um pouquinho da Nutricon. Nutricon é uma ração nacional. Tem coisa pra marinha também, ó. Coisa bem... Ó quem é. Quem que é o cara que patrocina a Nutricon? Richardzinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Depois eu quero encher o saco do Cássio ali um pouco. Vamos ver se eu consigo falar com ele. O pessoal da Ecomarine aqui. Fish Brasil. Soitara.
já falei um pouquinho, depois eu volto aí pra encher o saco dos caras com mais... Encher o saco com um pouco mais de intensidade. Deixa eu... Aqui, ó. Pede pro... Meu filtro. Bem importante para aquário marinho, né? Olha quem tá aqui, ó. O Galpão Animal. O Galpão Animal que dessa vez trouxe exóticos aí pra feira. Olha que legal. O pessoal de Portugal aí que segue a gente sabe como é mais fácil ter exóticos aí, né? Aqui é um pouquinho mais complicado, né? Teius. Olha os teius, que coisa linda. O teiozinho. Fala, galera. Eu tô num lugar aqui do Galpão Animal. Tem umas coisas diferentes, que eu não imaginava que eu ia ver na Hip Day, mas eu achei uma surpresa muito da hora. Vamos encher o saco do cara aqui, ó. Salve, galera, esse aqui é o Galpão Animal, tudo bom? Fala, meu velho. Cara, me conta um pouquinho do que vocês trouxeram aqui, das coisas mais diferentes, das coisas mais simples. Fala um geralzão aí, cara, sem querer te encher o saco, já enchendo. Não, tamo aí pra isso. A gente conseguiu aí agregar, né, mais ao Hip Day, trazendo uma proposta diferente do convencional. Então a gente, em vez de trazer a parte de aquarismo, que temos também na loja... Tem também, legal. Nós trouxemos os répteis. Mas pra começar o fantástico Pogona, né, o dragão barbudo. Ah, que lindo. Um lagarto de origem australiana, mas criado no Brasil. Né? Tudo criado, é importante falar Tudo isso, né? criado no Aí, Brasil. Eco Chato, não vem me encher o saco no canal falando, esse bicho era pra estar no mato. Gente, se não fosse a criação em cativeiro, muitas espécies já nem teria mais, tá? Exatamente. A criação é um meio de conservação. Muita gente não acredita e não defende essa bandeira, mas a criação comercial é um meio de conservação. Ponto. Viu? E não me enche o saco. É verdade. Banana, Que linda, cara. padrãozinho chique de bola. Fica grandona essa aí, cara? As bolas podem atingir aí 1,20 m a 1,5 m, dependendo do sexo. Tá, fêmea maior E da zona. alimentação. Tá. As fêmeas são maiores, mais volumosas. O macho é mais esguio. Aham. Outro padrão de bola bem legal. Essa é uma Lesser Pastel. E mais um gene que eu não lembro. Tá. Cara, bicho sensacional aqui, ó, pra galera que tá começando, pra quem quer um bicho que é mais ativo. King Snake, California King Snake, bicho legal pra caramba. Você tá querendo dar um rolê Aqui ali, tem ó. outra variação, aproveita que ela tá desenterrada, é outra variedade da mesma cobra que a gente mostrou agora. Legal. É uma California King Snake, só que albina. O legal desses bichos é que tem muita variação de cor, né, cara? E são animais muito fáceis de manter, né? São, os répteis eles têm aí as necessidades básicas, Sim. só que são fáceis de manter. Mas cobra, por exemplo, cobra acaba sendo mais simples do que lagarto, né? Muito mais, você vai precisar de uma placa aquecida ou pedra aquecida. Pra fazer Dependendo da digestão. espécie, uma lâmpada de aquecimento ou da região que você mora, se é um lugar muito frio, aí você agrega uma lâmpada de aquecimento. Legal. Mas geralmente uma pedra aquecida tá de bom Já tamanho. resolve, legal. Aqui embaixo os bequinhos, Ah, eles estão meio escondidos, aí Não. tem um aqui ó, bem legal aqui na lateral. olha que lindo. É um bichinho bem de boa pra ter também, né, cara? São muito legais. Olha que lindinho, tá com De os olhos lagarto é o mais fácil de manter. Mas comparado com o teiu da vida, acaba sendo mais simples, né? Espaço reduzido, Aham. e os teiuzão, né? É, eu mostrei aqui, cara, olha que lindo. Os bagulceiros, eles decoram o terrário por conta própria, ó. Já viraram aqui, É desenterraram um bicho que eu sou ali. suspeito, que eu tive, cara, e infelizmente minha cachorra deu um fim nele, cara. Foi difícil. E era um Acontece macho muito. grandão, cara, lindo, lindo, lindo. A fêmea, a minha cachorra... Viu o vermelho aqui, ó? Esse não é brasileiro, o vermelho, né? Argentino. É hermano. Hermano. O preto e branco brasileiro, Lindo, o cara, vermelho lindo. argentino. Lindo pra caramba, Um cara. pouquinho de tudo aí. Pô, legal, cara. Pô, Colaborando aí pro com pessoal o que não hobby conhece, brasileiro. para não conhece o Galpão, cara, o Galpão fica ali no... Na Vila Leopoldina, perto do CEAGESP. Perto do CEAGESP. Do lado do Vila Lobos. Cara, eles fizeram uma reforma lá, ficou muito louca. Tem a parte de Tem água, muita gente que às ar. vezes não sabe da reforma que vocês fizeram e tá muito da hora. E é legal que vocês também têm aquarismo, Tem aquarismo, tem ave. e Meu, eles têm umas aves, gente, que assim, ó, vai lá pra ver, é melhor. tem de tudo. Cara, obrigado mais uma vez. Tamo Vou junto. marcar vocês lá. Por favor. E é isso aí, mano. Obrigado, Valeu. viu? Valeu. Vamos continuar na feira, bora. Pangonas. Bastante coisa. Olha o pessoal da Box Fish aqui. Coisa linda. Fala, galera, olha com quem eu tô aqui, ó. Salve, meus Se amigos. apresente aí, meu grande amigo. Meu nome é Rafael, tenho um YouTube,
YouTube, tem Instagram, Mustache Aquário, né? Quem não conhece, não? Cara, o que você tá fazendo aqui? Hoje eu tô aqui na Reef Point, né? Tô ajudando o pessoal aqui na organização do concurso de layout. Ah, deixa eu só mostrar aqui, galera, ó. Ó quem tá aqui, todo mundo montando. Ó o Carlos ali, depois eu vou encher o saco dele ali, ó. Vai sim, com certeza. Porra, seu vô. Então, Legal. Estamos ajudando aqui o pessoal na organização, dando suporte aqui, né? Reabastecendo eles com cola, com papel, né? Que eles montaram os layouts. Legal. E depois a gente vai dar uma volta pela feira para... Cara, que feira da hora, hein? Muito boa. Feira da hora. Cara, tipo, eu não imaginei que ia ser uma estrutura tão, assim, legal, grande do jeito que tá sendo. Tanto com lojas, fornecedores, bem da hora, né, cara? Muito legal, tem bastante fornecedor bacana, bastante loja legal também. Tem bastante atração hoje, veio a Balcão Animal com répteis. Então, baita negócio diferente, legal, né? Já fui lá falar com eles, enchi já o saco deles. Muito legal demais. Pô, cara, mais uma vez, obrigado aí. Desculpa Eu encher o que saco. agradeço. Fala do seu canal, sigam lá. Eu vou deixar Sigam lá. o link aqui pra No vocês YouTube seguirem. a gente tem um podcast lá de aquarismo, quem puder entrar lá, ajuda a gente faz, não toda semana, eu gostaria de fazer toda semana, mas não dá, questão de agenda, né? Mas entra lá que a gente sempre está trazendo um convidado bacana para contar mais informação. Beleza? Valeu, gente. Vamos continuar na feira, bora? Fala, galera. Onde eu tô aqui? No stand da Aquasmart. Olha o que eu me deparo aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu pedi aumento de salário. Eu pedia. Peça nova de peixe palhaço na área. Ah, feia, zoada. Não curti não. Eu não vim da Ásia não, vim da África. Ó, só o capô do chassi de grilo aqui. Fala, Cássio, como você tá, meu velho? Vocês conhecem? Esse é o cara. Esse é o cara. Quem é você? Eu sou o palhaço verdadeiro dessa história. Sou o criador do peixe palhaço aqui. Meu, olha que legal, criação de peixe palhaço. É uma coisa que desmistifica muito da galera achar, aquarismo não é conservação. Então, Isso é um bagulho eu posso muito top, bater né? no peito aqui e te falar. Há 20 anos atrás, quando eu comecei no hobby, todos os peixes palhaços eram coletados no peixe. E aí eu passei a me ideia, vou dar pra criar, vou reproduzir, precisa do plâncton, comecei de engatinhando. E não é fácil, né? Não é. Porque muita gente chega pra mim, Yuri, me ensina a criar peixe palhaço. Como assim? Se eu soubesse, Fala assim, reproduziu no meu aquário, como é que eu faço pra criar? dá ovinho até que é relativamente fácil, mas e depois, mano? Pra alimentar esse filhote, fazer ele virar um peixe. Aí eu ponho ração, como se fosse fácil assim, né? Não é um lebiste o negócio, né, mano? Esse mistério a gente mostra quando você vai lá na empresa. Olha lá, hein? Ô, Lorde, ó, faz o convite pro Lorde. Ô, Lorde, vamos lá. Lorde, venha conhecer a palhaçada que é a criação. Tá feito convite ao vivo. Olha lá, hein? Cara, obrigado. Vamos gravar um outro negocinho depois. Como eu te falei, eu vou levar o Lorde lá pra gente desmistificar muita coisa, falar Mais em um relação. pouco, fala sobre reprodução, sobre aquarismo, conservação, tudo Só que eu quero descobrir esse peixe palhaço. Qual aquário que manda aqui, que ó? você vai ter que vestir a roupa do peixe palhaço. Será? Tá lançado Próximos o desafio, capítulos, né? ó, valeu. Põe nos comentários aí se ele tem que pôr ou não. Me lascando, né? Aqui no Replay a gente está apresentando para vocês as águas vivas. Legal, vou mostrar depois ali. Essa é uma água viva que chama Moon Jellyfish. Ela é conhecida assim se jogar no Google. Moon é lua, Jellyfish é água viva, água viva da lua. Ela é conhecida mundialmente porque ela tem quase todos os oceanos. Ela vem aqui no Brasil, procura na praia tem. Aí as pessoas que falam assim, mas ela queima a gente. Não, essa não queima. Não tem aquelas coisas de Isso. Eita, faculdade faz tempo. Então não tem problema de encostar. Mas ela tem na nossa costa, ela cresce um pouquinho grande. Então essa é uma novidade que a gente pretende colocar só pro ano que vem no mercado. Mas você já trouxe como pra Aqui galera, pra ó. divulgar, trazer coisa nova pra feira. Legal. E as espécies que a gente trabalha são todas as variedades de peixe palhaço. Tudo. Quer peixe palhaço? Vai encher o São saco do mais de Cássio. 40 diferentes. E a gente tem os pseudochromes. Pseudochromes aldabraenses, né? O gobe amarelo e azul. A gente está trazendo hoje na feira grama reproduzindo cativeiro. Cara, isso é sensacional, cara. Puta, cara, é um peixinho muito legal. Eu amo esse peixe. Coloridíssimo. Eu acho que estava um tempo atrás com risco, né, não sei também, se tava ou não. Dá pra gente, se você quiser, vai ficar longo o vídeo. Não tem problema. Dá pra aprofundar. Deixa eu só ver se tá. A gente como biólogo, então a gente entende a real necessidade
de repovoado, problema da captura e tal. Mas no Brasil, a gente não fez um estudo populacional para entender. Esse peixe está em declínio. O que acontece? A gente sabe que as pessoas capturam para vender para o mercado. Sim. Como não tem controle... E isso é no mundo inteiro, diga-se de passagem, né? Mas no mundo, tem em alguns países, eles organizam. No Brasil a gente proíbe. Antes de organizar. Nos outros países vamos organizar. Tem cota, tem quantidade, tem coleta. Como não tem como fiscalizar, o Brasil tem uma costa absolutamente grande, muitas pessoas coletando, muitas maneiras de coletar, é difícil fiscalizar, dá para entender. Então vamos proibir para proteger. Só que não foi feito estudo, né, cara? Exatamente. E eu posso te falar, a proibição não foi feita correta. Não. Porque, cara, o cara que vem, vocês sabem como é que é o Brasil. Olha, eu digo isso, a proibição só aumenta o preço do Só animal. e o tráfico. E aumenta o Através tráfico. do tráfico. Então, em vez de proteger, piora. Aumenta o preço e a procura. Ó quem tá aqui, ó o Jefinho, ó o Jefinho, ó o Jefinho. Fala, rapaziada. Eita! Depois eu te encho o saco. E a gente tem também o pijama cardinal, que é o irmão do mangai. Legal. Que é chato pra reproduzir, né? Ele é muito completamente diferente do mangai. Tem aquele, não tem aquele esquema do ouriço? Ou também tem? Não. Tem. Ele incuba os filhotes na boca igual o mangai, mas os filhotes nascem muito pequenos. Não é igual o mangai que nasce grande, comendo mal, tá ficando ouriço. É outro esquema. E o Bob Crown Yellow. Legal, pô, obrigado, cara. Mas ó, grama brasileirense, cara. Nossa, cara, é um bichinho. E assim, ó, aquarismo é preservação, sim. Não venha me encher o saco nos comentários. Ô Luísa Mel, tchau. Conservação Ixito, cara, é o que funciona. Aqui não. Valeu, gente. Vou mostrar as coisas lá. Estou com um peixe palhaço e ele tem uma dica pra vocês. Meu amigo aquarista de plantão, o que você tá esperando pra se inscrever no canal Tritão do Aquarismo? Não perde tempo, olha, tá vendo que tá escrito aqui embaixo? Vai lá, inscreve, clica no sininho, dá curtida, arroba e ó, compartilha. Não vamos deixar passar em vão. Brunão a caráter, ó, ó que coisa linda, ó. Valeu, gente, até mais. Valeu. Valeu, mano, obrigado, viu? É nóis. Fala, galera, ó com quem eu tô aqui, ó. Aí, pessoal, se apresente beleza? aí, quem é você? Vamos lá, poucos conhecem, Não é né? quase ninguém. Marcão da Aqualândia Aquários, galera. Quem não conhece, tá aqui, ó, nosso emblema mais conhecido e mais famoso aí do Brasil. Cara, vocês vieram pra feira, pô, feira bem legal, né, cara? Cara, a IVD é a maior feira da América Latina hoje, nós estamos no 4º ano. Não tá deixando pra trás de muita feira americana, hein? Eu vou te falar que eu já tive várias feiras americanas, tá? Não desprezando, não diminuindo a Sim, feira americana, sim. mas, cara, lá a gente já passou há muito tempo na questão de qualidade, tá? Legal, legal. Podemos não ter os melhores animais aqui na feira porque nós não temos documentação, o IBAMA não permite determinadas... Isso é outra coisa, né? Aí é outra situação, mas na questão de stand, na questão de vontade de construir, isso aqui a gente já passou. Se a gente ganhasse em dólar, a gente ia ser bem melhor. Você que eles. imagina, se nós já não ganhando em dólar, já fazemos tudo isso daqui que já se tornou melhor do que eles lá, você imagina se a gente ganhasse na mesma proporção. Muita marca nacional melhorando. Exatamente. Isso também é importante, Mas né? aí isso é importante a marca nacional melhorar, porque a gente tem muitas marcas funcionais importadas com um custo que às vezes se torna abaixo do nacional. Mas por que isso acontece? O custo. Então, infelizmente, o nacional ele tem um problema de imposto no Brasil que não vai deixar ele trabalhar às vezes num valor menor do que alguns importados. Por exemplo, vocês trabalham com a Delta, né? Que eu tô vendo aqui, ó. Delta. Cara, puta marca legal. E às vezes a galera nem conhece, né, É cara? uma empresa nacional hoje, por que nós trabalhamos forte? Hoje ela sustenta a nossa loja na questão de biologia, exatamente porque é uma marca nacional competente, melhor do que as importadas, você entendeu? E aí você tem um nível. Você acaba tendo um produto que vai te dar uma tranquilidade no seu aquário e fazer com que os peixes se E tornem... custo-benefício também, né, Marquinhos? Exato, Porque, exato. querendo ou não, a gente tem que ter produto top, a gente tem que ter produto médio e também tem que pensar no cara que tá começando pra não assustar o Mas cara. eu já vou com os dois pés no peito, galera. Se você quer começar um aquário economizando, já não tem. Já não tem aquário.
Ou tenha um mais de boinha, uma parte de água doce, mesmo assim também, né, Marquinhos? Sim, cara, mas quando você tem uma beteira, aí você vai falar assim, mano, eu vou dar um farelo de pão de peixe. E olha que a gente ouve isso. Você que tem loja também tá ligado, né? Quando a gente fala, se não for pra você fazer a coisa certa, Não faça, não é importa verdade. se é pequeno ou grande. Sim. E você fala, mas pequeno o cara não vai ter custo. Ele vai lá, coloca o Beto que é da pão, que é da migalha de tostinho. Eu já tive um cliente que deu queijo ralado pro Beto, tá? Cara, então não tem. O animal não tem que passar por aqui. Não, é verdade. E outra, né, Marquinhos, que eu já tô falando, batendo esse martelo com muita gente. Aquarismo, no geral, é preservação ambiental, né, cara? Sim, exatamente. Porque eu sofro muito rage, você não tá ligado, cara. Ah, mas aquário tá pegando bichinho no lugar. Gente, se não fosse aquarismo, eu já falei isso aqui no vídeo, não ia ter pirarucu mais, não ia ter pirarara mais. Hoje eu vou cara. falar também na parte de corais, tá? Eram corais que não eram para existir mais se não fosse a parte de criação. Tem corais onde um aquarista não achou mais em lugar nenhum e aquarista tinha muda no aquário dele, foi onde deu segmento à espécie. Então, galera, antes de você, se você não tem conhecimento, não vai lá no post no YouTube e coloca merda pra falar assim, desculpa. Não, pode falar. Você entendeu? Porque você não sabe o que tá falando, você tá indo no que você pensa, mas não sabe a realidade. E a galera às vezes age muito com o coração e esquece da razão. Peixe palhaço tá criado peixe palhaço. Hoje existe ainda peixe palhaço. Se hoje o Brasil não criasse milhares de peixes Ô, palhaços Alessandro, no Brasil, peraí. você entendeu? O que ia acontecer? Ia tirar da natureza. Coisa que Ia não estar acontece extinta, mais. porque na natureza já não é tirado. Hoje a gente trabalha 99% com peixes criados na questão dos mandarim, ou da questão dos palhaços, 1% tirado da natureza. Então por que se você não olha com essa cara e fala, pô, vocês estão criando, ótimo, menos mal, mas ele vai ficar num aquarinho desse jeito. O bicho já nasceu no aquário. Se você pegar esse bicho e jogar no mar, Aí vai falar assim, pô, para e pensa, você não está muito longe do animal, porque você nasce e fica num quadrado aí de 5 metros quadrados na sua casa, você entendeu? É a mesma coisa falar, então nós temos que ir pro mundo, num terreno onde todo mundo fica pelado, andando pra lá e pra cá. comendo mato, matando bicho pra Tá comer. E livre, aí? você tá morando numa casa, então você também tá condenado, vai se autocriticar porque você tá num ambiente fechado. O que tem que se criticar é se não fizer algo favorável, que é aquilo que eu falar. Isso. Um bom alimento, uma boa estrutura, um bom lugar. Isso assim, pra cachorro, gato, Pra qualquer bicho, passarinho, né? pra qualquer bicho. Pra qualquer bicho, né, Marquinhos? Então isso aí, cara, é uma coisa que a galera erra muito. E assim, às vezes não é nem por... É por, então eu te falei, age com o coração às vezes, né, cara? Mas não é agir, é querer às vezes falar besteira sem ter conhecimento. Tem pra caramba, né? Você tá ligado, Mas né? é a verdade. Não, tá a certo, verdade. mano, tá certo. É a verdade. Marquinho, obrigado. junto, Desculpa irmão. te encher o saco aí. Imagina, tamo Isso aí. vai dar um trabalho pra me editar, porque, mano, nossa, já deve estar com umas 2 horas de coisa gravada aqui, mano. O meu tá editado, vai editar, vai pôr corte, só os palavrão. Não, eu coloco um pi, qualquer coisa, já era. Obrigado, gente. Valeu, tamo junto, meu irmão. Boa feira pra você, Obrigado. velho. Valeu, hein? Curte aí Valeu. bastante. Valeu, obrigado, até mais. Aqui, ó. Oitara. Vinheteiro tá esperando mais ração lá. Tá brincando? Tô, já falou que te encheu o saco. Pode chamar? Pode, claro. Falando que tá precisando mais ração aí, Vou ó. mandar pra ele então. Olha lá, Ele- Lordão. Manda pra ele vir buscar ração aqui com a gente. Viu? Chega Ó. pra cá, meu amigo. Só vim. Estamos te aguardando. Valeu. Valeu, hein? Fala, gente. Ó, tô aqui no stand da Poitara. Vou encher o saco da Larissa para ela falar um pouquinho sobre as rações da Poitara. Bom, vocês me conhecem, eu sou um pouco suspeito a falar. Das rações nacionais, é a ração que eu acho mais top. Tá? Tanto por ingredientes usados, como por assimilação para os animais, qualidade da água que não muda, isso também é muito importante. Então eu queria que você me mostrasse um pouquinho, falasse um pouquinho da marca, falasse um pouquinho, até se você puder, como surgiu a Poitara, que é uma coisa que às vezes a galera não sabe, né? Por que o nome Poitara? O nome Poitara é um nome indígena, significa aquele que alimenta. Muitas pessoas não sabem, né? Mas o logo da Poitara é uma folha, mas também tem o rosto de um índio, né? A gente vai mostrar pra vocês. Legal. Vocês conseguem enxergar o rosto de um índio na folha da Poitara, que significa aquele que alimenta. Então a Poitara ela começou, né, uns 22 anos atrás, era uma empresa familiar, onde eles tinham criação de carpas e eles sentiam necessidade de ter uma ração boa de qualidade para alimentar as carpas, porque na época o pessoal dava muito pão ou outros tipos de ração. E ração porcaria, que tá cheio.
Então eles começaram a desenvolver a própria ração ali para alimentar as carpas, principalmente para nutri-las, melhorar a coloração, a genética e ter uma longevidade de vida maior, né? Legal. Que a gente tem esse interesse. Legal. E aí todo mundo começou a conhecer essa ração e todo mundo, né, os outros criadores queriam e aí eles começaram a fabricar. Então a Boitara teve essa origem. Legal. Então assim, um dos focos principais da Boitara é nutrição de qualidade, né, para ter uma longevidade de vida aí pros animais. Então a gente pensa muito nisso, traz ingredientes nobres, muitas vezes importados. A linha Black foi um divisor de águas assim no aquarismo, na minha opinião. Isso. Né? A linha Black ela veio mesmo para dividir o aquarismo nacional, porque a gente sentia que tinha muito preconceito, né, das pessoas pelas rações nacionais que tinham. Então a gente veio aqui com uma ração super premium para bater as rações importadas com qualidade igual, e em muitos casos a gente até fala que é superior pela qualidade dos ingredientes que tem lá. Ingredientes e não tem coloração artificial? Corantes artificiais. Não tem, gente. Não tem. Gente, se isso faz mal pra gente, você que fica metendo pau na Coca-Cola, aí eu não tomo Coca por causa do caramelo 4. Nas nossas ações não tem. Não tem, gente. Não tem. Então é algo que a gente pensa muito, né? Tem muita ação importada que você olha e tá escrito assim na frente: não contém corantes artificiais. Quando você olha atrás, tá lá: amarelo de tartrazina, vermelho ali, de eritrosina. E posso te falar uma coisa? A galera não lê. Não lê o rótulo. Não lê o rótulo, gente. Leiam Se vocês o lerem o rótulo, vocês vão ficar surpresos com muita marca importada, que é vendida como top. Comparem os rótulos, Isso. leia a composição básica ali do produto, vê os ingredientes que estão principais ali na ração, Sim. que vocês vão ver que tem uma diferença muito grande. Tem. Então aqui nessa feira a gente veio para lançar, né, a Natural Line, que é uma linha de desidratados. Você pode ofertar tanto para peixes quanto para aves e répteis também. Então aqui, ó, vocês podem ver, a gente trouxe o Cubifex, que é um produto à base de Tubifex liofilizado, né? Então ele preserva os nutrientes. E isso só marca de fora tem, hein? Só a marca de fora que tem. A gente trouxe agora aqui Legal. pra vocês, aqui nacional. A gente também tá com gamaros, que é bem legal para tigre d'água, mas também você pode dar para várias espécies de peixes. Sim. Tenébrio, que legal! O tenébrio também ele é importante na alimentação de aves, mas também você pode dar para peixes juntos, que eles Legal. gostam bastante. Uma ração com bastante líquido. Dáfnia! Caraca, que legal! Isso eu não sabia, Essa hein? daqui é Olha que legal, gente. maravilhosa. Pô, bem Peixinhos melhor que a Artemia, hein? Muito melhor que a Artemia, gente. E a gente tá entrando, né, na linha de aves, então a gente tá com lançamento. Então, isso que eu ia te Néctar do perguntar. Beija-Flor. O lançamento foi na South Pet America? Isso, Foi lá, né? South America. Legal. Olha que Lançamos legal. lá, então a gente trouxe aqui também para apresentar para vocês, que as suas feiras são bem próximas. Então em breve já vai estar nas melhores lojas aí do Brasil. Por enquanto, de ave, só isso aí. Por enquanto de aves, só isso daqui e o tenébrio também, que eles Beleza, usam tá. bastante. Mas a gente pensa no futuro em ampliar a linha aí E pra eu vou te vocês. falar que, olha, novidade legal, hein? Bem legal. Muito legal. Bem da e aí hora. nós também trouxemos, né, a nossa linha específica para marinhos. E olha que legal. Gente, marinho. Quando você vai ler a descrição, é complicado quando a marca já começa com farelo de trigo. Sim. Já começa com, sei lá, víscera desidratada de ave. Pra marinho, isso é estranho, né? E assim, cara, a Boitara já começa com produtos legais. Qual que tem farinha de atum e farinha de sardinha? Eu acho que é essa, não é? Essa daqui tem farinha de peixe, que farinha de legal. lula, farinha de crustáceos, espirulina, algas marinhas, crio, farinha de insetos hidrolisados. Por uma ração de marinho, o que você espera? A gente espera que tenha proteína marinha. Né? Grande quantidade. Coisa que é um diferencial legal. É um diferencial né? legal. É bem legal. Então a gente tem vários ingredientes ali, proteicos pro peixe de vocês também. Porque às vezes, né, fala assim que tem 50% de proteína, mas você vai ver, a proteína Será que- principal é farelo de soja. E outra, é isso que eu ia falar, é uma proteína boa? Boa, né, de boa qualidade. Então a gente verifica bastante isso mesmo. A gente escolhe proteínas de alta qualidade, traz outros ingredientes também ali para a coloração do peixe, para a imunidade do peixe. Então assim, a gente pensa bastante nisso. Legal. Bom, gente, obrigado. Tô enchendo o saco de uma galera aí. Obrigado mais uma vez. Eu vou fazer um take mostrando aqui mais ou menos. Aqui a galera que segue o canal já acaba conhecendo, mas assim, mesmo assim eu vou mostrar um pouquinho das rações. E é isso, obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Vou mostrar aqui. Foi coincidência, eu tava olhando porque Oh, valeu, obrigado. aí eu vi você montando, rolando lá com seu telefone. Fala galera, ó com quem eu tô aqui, ó.
Gustavão ali, depois eu vou encher o saco dele. Mas olha quem tá aqui. Aí, ó, galera, tamo junto, Antônio Cândido, do canal Antônio Cândido da Aquarismo Brasil. Nós estamos aqui, ó, nos estoques, ó. Eu tô sempre lá na onda. Nós estamos no stand da Cadê o onda container? Não tem Cadê o container? Cadê? Ó, parte do container, um item de cada que vem pra onda está aqui hoje na Reef Day. Então, ó, você, amigo aquarista, que quiser aí, os produtos que você vai ver hoje no canal do meu amigo Yuri, chama o seu lojista, fala, ó, eu vi os produtos aqui que o Antônio mostrou, tem muita coisa top. Red Sea, mano, tem muita coisa da hora. Pede pro seu amigo lojista, porque o seu amigo lojista tem como conseguir todos esses produtos aqui pra você. As bombas da Soma vieram forte, né, Antônio? As bombas da Soma vieram tão forte, ó, que elas são de vazão gigantesca. Não tinha antes, tinha, o Antônio. Chegou agora, né? A nova linha de produtos da Soma, a Somatec está trazendo bombas de vazão de 4.500 até 12 Ah, e tem mil controlador, litros. ó que legal. Isso, 12 mil litros hora. Da hora, Uma da hora. coisa que é campeão, um filtro que é campeão de Rengueãozinho. venda. É o HF500 da Soma, tem muita coisa legal. E eu quero Aquilo ali é ventoinha. ventoinha, né? Ó, Olha. pra você Legal. pendurar no aquário e ventilar o seu aquário para vidros de até 10 milímetros. Quem tem axolote isso aí vende, hein? Vende que tem água. Agora, ó, você, amigo Yuri. Ração boa, hein? Ração top. Ração italiana. É isso aí. O que há de melhor aí, ó, as rações da Prodac você pode encontrar nas melhores lojas de aquarismo. E o Yuri vai mostrando aqui, ó, pra vocês. Deixa eu só falar tudo uma que coisa tem. aqui, ó. Cadê as de cascudo? Cara, de cascudo tem aqui, ó. Ó, ração top pra cascudo, hein? Eu sou suspeito pra falar de cascudo, né? Não, eu tenho um vídeo que eu gravei aí na loja do Yuri. Depois eu vou deixar o link aqui, ó. Mostrando, cara, a aceitação. Bem da hora, viu? Legal demais. Ó, e nós temos uma linha completa Boio, aqui para né? aquários, né? Filtros, boio, bomba Dosadora. dosadora, Tamoer. Então tudo que o amigo lojista precisar, nós temos aqui Fosfan ali disponível. embaixo, ó, da Tudo, hora. Little Fishes, né? E Red Sea também dispensa comentários, né, Quem é cara? aquarista sabe que a onda traz sempre o melhor para vocês. Yuri, muito obrigado, viu, meu querido, pela presença Eu que aqui. agradeço. Eu não posso ver o Antônio que já vou encher o saco Tamo dele. junto. Yuri é fera, galera. Ó, Yuri é um dos caras que eu mais considero do aquarismo, porque ele mostra tudo que o aquarismo tem de melhor e tudo quanto é E ó, lugar. quando vocês verem Aruanã lá na... Eu esqueci. Ó, vocês olharem na minha gambiarra lá, ó, lá em cima na prateleira tem um aruanã enorme, asiático. É o Yuri que me deu de presente, uma Olha lá. rede banjar, copo de colher, cabeça de colher. O bagulho tava parado lá em casa, ó. Trouxe pra ele e tá usando, pelo menos. Nóis, mano. Vamos pra cima, meu querido. Tamo junto. Falou, Valeu, Antônio. mano. Valeu, Obrigado. mano. Cara, se não fosse aquarismo, o que ia ser do Pilar? O que ia ser do Maquirarara? Corais, cara. Um monte de coral que se não fosse aquarismo não ia ter mais, cara. Verdade, cara, verdade, Sabe? verdade. Então, aquarismo é preservação de si. Eu não tenho dúvida, e tá cada vez melhor. É lógico, existe um mau aquarista, existe, cara. Existe, sim. É o cara que pega um peixe exótico e solta numa lagoa que não é pra soltar. Cara, isso existe, mas cada vez mais a gente vê. E tá na mão da gente que tem tudo, que trabalha com isso, Exatamente. dos lojistas, Exatamente. que hoje eu vejo que a galera, o pessoal de lojista, acaba sendo muito mais criterioso na explicação. Coisa que há 10 anos atrás não era, tá ligado? Sim, Não era, perfeito. cara. Mudou bastante, mudou pra melhor, mas é isso, é um passo de cada vez. Essa feira é o reflexo de todo esse trabalho, dos divulgadores também, né, das empresas também, das lojas principalmente. As lojas são as grandes engrenagens. Muita marca nacional chegando, Muita que também é marca nacional, importante. exatamente. Tanto para, não digo baratear, mas acessibilizar um pouco Exato. mais. E assim, marcas boas, né? Exato. Não adianta ter marca nacional que é porcaria, Exato. marcas boas, Marcas né, que cara? estão olhando o mercado, olhando, por exemplo, o Nano. Hoje a gente está vendo marcas que entregam frascos menores para compensar e tudo mais. Sim. Então eu acho que é isso, cara. E outra, né? Aqui em São Paulo, é apartamento. Sim. Que bicho você vai ter no apartamento? Exatamente, exatamente. Aquarismo, né, cara? Exato. Acaba sendo um bicho de boa, mas de boa pra manter. E assim, tem, já era, se apaixona, então Com lascou. certeza. Então fica mais uma vez o convite. Se você não tem um aquário, monta um aquário. Monta um aquário. Eu tenho certeza que você. Siga esse cara. Tamo junto. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês sigam ele, eu vou marcar ele lá. Eu tô enchendo o saco de todo mundo. E é isso, cara. Um aquário maneiro sem grana. Eu não ensino você a fazer um aquário num pote de maionese. Mas eu vou te dar algumas soluções bem interessantes aí pra você fazer com qualidade. Porque ninguém monta um aquário pra desmontar daqui 2 meses. Se não tiver o mínimo de qualidade, é melhor não montar. É verdade. Porque, cara, é o que eu falei. Monta aos poucos. Monta aos Meu primeiro poucos. marido eu demorei quase 2 anos pra montar, cara. Porque, cara, não
não dá certo. Não dá. Coisas que são a longo prazo. E paciência, né? Longo prazo tá super associado à qualidade. Não tem como, cara. Então, assim, melhor fazer uma coisa com calma, um passo de cada vez. Exato. É igual gravidez. Exato. Eu falo que aquarismo é uma gravidez. Exato. Não tem como tirar um neném com 3 meses, não vai dar certo. E a partir do momento que você está estudando sobre o aquarismo, você já é um aquarista, já está no clube. Tá cheio de gente aqui hoje que não tem um aquário, mas é um aquarista, cara. É isso. E o bichinho do aquarismo picou. Olha como já era. Vocês conhecem esse cara aqui? Se apresenta, quem é você? Thiago Prado, da Manso Aquarismo. Olha lá, gente. Achei ele aqui, vou encher o saco um pouquinho dele. Cara, feira da hora, né? Tá bem legal. Feira legal. Você tá aqui no stand, ó. A Manso Aquarismo Store, né? Ó, que legal. Tem conta dos Marquinhos da Aqualândia. Legal. Já enchi o saco dele lá também. Ele demorou pra fazer aquela outra pergunta que eu te fiz agora, que vocês vão ver depois. E cara, o que você tem pra falar da feira? O que você tá achando do aquarismo no Brasil, né? Tua opinião, manda aí. Não, o aquarismo sempre vai crescendo cada vez mais, é meio que uma cultura do brasileiro, né? Então, muitas pessoas gostam de aquarismo de maneira geral. Essa feira, apesar de agora ter um pouco mais de água doce e tal, ainda ela é muito focada no aquarismo marinho, mesmo assim tem bastante frente. Isso mostra que apesar de ser um nicho, ainda é um nicho bem forte, né? O aquarismo marinho. E é um público bem apaixonado, né? É apaixonado, é diferente, né? Assim, igual os corais e tal, são tipos de animais diferentes, né? A gente tem na água doce. E a feira em si tá bem legal, cada ano melhora, né? Então, às vezes tem percalço. Coisas diferentes, né? Ó, o pessoal do galpão ali do lado, que eu também já fiz vídeo, tá trazendo exóticos, que também é legal, né, cara? Acho que isso é uma tendência das feiras lá de fora. Dar uma misturada de aquarismo com exótico, né, cara? Não sei se tô falando besteira, mas... Sim. Mas essas coisas também acaba sendo bem legal. Então a feira tá crescendo aos pouquinhos. Cada ano que passa cresce mais um pouco pela ano anterior. Eu acho que tem tudo pra crescer cada vez mais, e aí um lugar maior ainda provavelmente. Daqui a pouco vai um Center Norte da vida aí, eita, uma Expo Imigrante, será que rola, mano? Se colocar água doce, principalmente. Vem, né, mano? Vem, né? Não vai faltar. E cara, fala do seu canal também, quem não é inscrito lá, se inscreve lá também. É uma só aquarismo que a gente faz conteúdos muito focado em projetos, principalmente. Então a gente monta um aquário lá, o primeiro aquário de disco. Então lá monta um aquário desde o começo, desde a primeira etapa de planejar aquário até colocar os animais, manutenção do aquário, dia a dia. A gente faz normalmente vários projetos assim, faz tipos de aquário que a gente tem no nosso aquarismo Store agora e projetos de aquários maiores também, que é para pessoas mesmo, vamos dizer assim, clientes. Quero montar um aquário, pode te ligar para marcar, para montar um aquário, vocês montam o aquário. Nesse formulário a gente entende o que a pessoa quer para entrar em contato com o direcional. Legal, da hora. Tem um formulário no Google que a gente deixa justamente para isso. Legal. Pô, cara, queria te agradecer. Valeu. É que eu tô conversando com tanta gente, cara, que tá... Eu vou ter um trabalho de edição, você não faz ideia, cara. Mas, cara, eu te vi aqui e falei, mano, deixa eu lá encher um saquinho um pouco dele. E obrigado, viu, cara? Obrigado por esse tempinho. E é isso aí, vamos continuar na feira, gente. Falou! Eu sou muito folgado, né? Não, tá de boa. Sou muito folgado. Minha bateria acabou. Ele está me salvando aqui, gente. Bora. Vamos lá. Cara, peixes de AP. Vou voltar àquela mesma que a gente tava conversando com o meu celular deu pau. Hoje em dia, cara, aquarismo, não dá pra ter um aquário. Não é todo mundo que tem espaço pra montar um aquário de 200, 300 litros. Então, nano, plantadinho, nano marinho, tá virando muito, né? O que você tem a dizer sobre isso, peixes de AP? Então, eu acho que assim, isso é uma tendência pra tudo. Todo mundo tá saindo de casa e indo para apartamento ou por medo, por segurança. Segurança, sim. Isso nos grandes centros urbanos, Sim, né? sim. Tipo, o interior é um pouco mais tranquilo. Sim. Mas ou nos grandes centros urbanos ou aquelas casas de avó, porque tem muita casa gigantesca com terrenão. Vendeu de 5 casas, constrói um prédio ou até mesmo casas menores. E, cara, eu falei, velho, peixe, pô, vou fazer peixe de AP. Você mora em AP? Moro em AP, mano. Por enquanto, faço jus ao nome. E não dá pra ter um negócio gigante. Tá, tem um aquário de 200 litros em casa, mas é loucura. Mas 200 litros, assim, ainda vai, né? É o mas máximo, assim, né? 120 é muito abuso. E aí tá lá, cara. Aí ficou e eu vejo, né? Tô vendo na feira, tem muitos aquários legais de acrílico, pequenininho. Os pico riff. Tenho vontade, mas vamos ver. É que marinho tem muito mito também, né, cara? Assim, é claro que você tem que montar o aquário já pensando no que você vai precisar. Porque tem muita gente que às vezes, eu quero um aquário de 200 litros. Aí começa a ver os produtos pra usar. Foi até com um vídeo seu que você falou isso, não foi? Não foi um vídeo seu? Com alguém?
Não sei se estou falando besteira, mas, por exemplo, o cara compra um aquário de 200 litros, quer montar um plantadão. Aí ele vai começar a ver o preço do substrato. A gente fala disso. Não falou disso? E isso acontece muito, né, cara? No marinho também. Sim, né? lógico. Não, você imagina um aquário de 200 litros. Vamos chutar uma reposição de 20%? Não, 10%, 20 litros. Você vai ter que ter sal para 20 litros. Num plantado, você vai ter que usar condicionador para 20 litros. Né? Então, se você tem um aquário de 30 litros, a reposição é micro, é até difícil, às vezes, a balança mais precisa. Mas não é impossível de fazer. E aquarismo, pô, a gente é suspeito pra falar, né? Dá pra fazer, dá e, cara, pra uma fazer. coisa que eu fiquei muito, muito feliz, assim, como essa feira tá da hora, né, cara? Cara, a feira tá bem bacana. O que eu senti falta foi água doce, né? Mas tem as coisas da fazenda aí, né, cara? Tem uns paludários e uns aquários plantados, tipo esse aqui que eu vou mostrar agora. Mostra, ó, da hora. Ó, esse aqui é um aquário plantado, é um nano, né? Ó, é um aquário de 60 centímetros, 60, 30, 35. Pequeno. E, mano, olha que coisa linda. Exato. Aí, tetrinha vai que vai, né? Vai, por isso que, né? Inclusive aqueles ali, ó, são tetras McDonald's. Aí, ó. O pessoal tá vendo. Eu acho que é o McDonald's. Eu vi de longe e pensei que era a Hasbro Galaxy, não tem nada a ver. Infessobri com Roadway. E esse daí tá especial, porque ele tá com as nadadeiras avermelhadas. Ah, e tem motociclos ali, ó. Deve ter. Não, deixa cascudo pra lá. Caraca, mano. Vou voltar pra nós aqui. Mas, cara, a feira tá bem legal. Cara, não tá deixando muito a desejar de feira americana, né, cara? Nunca fui, mano. Vejo uns vídeos, mas assim, o que eu acho legal é que, por exemplo, tá uma coisa profissional. Você não tá pisando em água molhada, chão molhado. Você não cheiro tem... de peixe. Exato. Você tem... eu acho que parece que é mais uma feira de divulgação de coisas. Sim. Você tem aqui, tipo, 2 móveis, um stand. Tá bem profissional. Muito. Sim. Isso eu acho que é que a gente precisa. E a parte dos treinamentos, tá tendo palestra. Isso eu acho que é importante. Formar a única as coisa que pessoas. precisava ter, podia ter umas 2 vezes por ano, né? Vamos ver se o pessoal tá disposto a investir 2 vezes por ano Porque no eu acho evento. que se entrasse mais água doce, cara, era centro de exposição imigrantes da vida, cara. Poderia ser, Né? poderia ser. Porque público pra isso tem, né, cara? É que a gente tinha que fazer uma coisa muito grande de chamar todo mundo, né, os Autobots, chamar o pessoal do Marinho, chamar o pessoal dos Ciclídeos. E outra coisa, chamar o pode pessoal falar, do só dar um Jumbo. adendo. União das lojas. Sempre, né? Mas tem bastante loja aqui. Agora tá tá melhorando isso, né, mano? O pessoal do Marinho deu um baile em todo mundo. Os 4, né, os cavaleiros fizeram uma união, isso eu acho que é uma coisa legal. Sim. E, cara, precisa ter. E mais uma vez, cara, você não precisa ser aquarista pra vir aqui e achar muito da hora. Exato. Tem um passeio pra família, cara. Dá pra fazer. Você troca ideia, você vê uma galera que você, pra quem não conhece do YouTube, você encontra aqui. O Richard tava aqui ontem. Sim, vi. Cara, assim, num lugar acessível, num lugar seguro, né? Sim. E isso não tem comparação, né, cara? Aquarismo é um bagulho que a gente é suspeito pra falar. Totalmente. Mas é isso aí. É isso, queria te agradecer. Vanas, eu que Obrigado. agradeço. Ó, não é nem meu celular que tá gravando, tá vendo? Meu celular deu pau, acabou e olha. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. viu? Valeu, Valeu, então. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. E é isso, gente. Tentei mostrar pra vocês aí um pouquinho da feira. É uma feira bem legal, tem bastante coisa. E não dá pra mostrar a feira toda, não dá pra conversar com todo mundo. Mas eu tentei falar com a galera aí que sabe. Espero que vocês conhecem esse pessoal. E é isso, gente. Muito obrigado. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir, dar um like, comente e compartilhe aí, gente. Comenta alguma coisa aí nos comentários, que isso ajuda bastante o canal. E é isso aí, gente. Se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, né? E é isso aí, gente. Falou, é nóis na Eco 2024. Eu sempre pensei que seria difícil um aquário cheio de sonhos. Na água tão turva, as sombras passadas, pensando no futuro com almas encantadas. Mas posso enxergar a luz que vem.